Hoje nós estamos recebendo aqui no 4 Podcast Fernando Castilho, ele que é sócio fundador da Esto, Gestão de Oportunidades. Fernando, seja muito bem-vindo a esse nosso bate-papo. Muito obrigado, Cristiano, pela oportunidade, pelo espaço. E vamos falar um pouco da sua jornada, o que te trouxe até aqui, o que é a Esto, Gestão de Oportunidades, para que a gente possa trazer aos nossos telespectadores um pouco da sua experiência. Maravilha. Vamos lá. Eu sou economista de formação, Cristiano. Sempre fui apaixonado com o mercado, com marketing, né? Escolhi a faculdade de economia para poder trabalhar com isso, né? Quando adolescente, família toda cheia de médico e dentista, esperavam que eu fosse médico. Como eu não fico bem de branco, eu falei, vou fazer economia. e segui minha paixão desde essa época, né? Comecei sempre trabalhando na parte de marketing, na parte de desenvolvimento de produto, de serviço, de mercado. Logo que eu formei, comecei a lecionar também, leciono há 26 anos, dentro da área de economia, planejamento, inteligência e negócios. Coordeno 2 cursos de pós-graduação nessas áreas. Há 26 anos já lecionando. Mas construí a minha carreira sempre nessa parte que é o que me dá tesão de viver, é o que eu gosto de fazer, que é transformar boas ideias em bons negócios, né? Então, eu comecei a trajetória em 2001 como consultor independente. Em 2004, montei a minha primeira empresa, que foi a Vexo Soluções de Mercado, que trabalhava com planejamento e desenvolvimento de mercado, voltado para todo tipo de empresa. Normalmente tinha o trabalho de orientação e modelagem de mercado, e depois a parte de estruturação da organização para conseguir, né, cumprir aqueles objetivos. Até 2008, eu trabalhei muito forte nessa parte de consultoria, e de 2008 para frente eu mudei. Mudei o foco em função do mercado. A gente estava, né, prevendo uma crise americana que ia assolar todos os mercados. A famosa crise de 2008. Exatamente, né, que foi chamada aqui, na nossa época pelo nosso governo de marolinha. E que temos reflexos delas até hoje. Até hoje, exatamente. Dessa marolinha. E do governo. e ali eu comecei a trabalhar com planejamento e desenvolvimento de novos negócios. Então, trabalho com a parte toda de modelagem de negócios, arquitetura de mercado e toda a parte de análise de viabilidade financeira, econômica e mercadológica. Então, pego uma ideia boa do zero, seja de um investidor ou de um empreendedor, transformo isso num projeto que possa ser vendável, seja para investimento próprio ou para captação de investimento, né? De 2008 para cá, de outubro do ano passado para cá, dentre esse cenário, né, dessa economia que a gente está, que está muito diferente, muito instável, né? Hoje a gente tem aí um mercado absolutamente sem perspectivas e o empresariado todo com muita expectativa, né? Isso é muito ruim. Isso deixa todos os investidores inseguros, deixa os empresários inseguros, deixa os trabalhadores inseguros, os prestadores de serviço e principalmente a população, né? Então a gente tem uma insegurança econômica muito forte, uma insegurança política muito forte, uma insegurança em todos os aspectos que gerem nosso mercado, micro e macro, né? A gente tem aí a entrada da IA agora que está abalando todo o mercado de tecnologia, as pessoas tentando entrar nesse compasso, ver como que pode aproveitar. A gente tem um ambiente internacional também muito instável. Então, de outubro para cá, a grande maioria dos empresários ficou sem orientação de mercado, saber como fazer, para onde ir e o que investir. Então, de outubro para cá, eu voltei com um novo... Formatei, na verdade, é o que eu faço, mas uma versão pocket, que é um redesign de negócios, que é você entender o que é o seu novo mercado, nas novas leis, nas novas condições que eles estão funcionando, para daí a gente poder fazer um planejamento bem conciso, bem pé no chão, entender bem o momento da empresa, entender e perceber as oportunidades que tem para desenvolvimento. E aí a gente reestrutura o negócio da forma certa para seguir nesse momento que a gente está, né? Um momento um pouco caótico, mas sempre no caos tem muita oportunidade.
Então, eu falo que esse é um momento ímpar para todo tipo de empresa, de poder ter a segurança de onde crescer, para onde crescer, e conseguir perceber a oportunidade que antes não estava vendo. Hoje você falou agora do momento de 2024, né? Isso. E o momento, nós estávamos comentando com alguns empresários, até um pouco antes de nós sentarmos aqui, e nós falamos uma coisa muito interessante, porque o mês de junho, ele foi um mês muito atípico, que tinha muito tempo que eu não via. Você vê hoje uma instabilidade de mercado muito grande. Absurda. E quando nós falamos de modelagem de negócios, eu sou contador, lido hoje com uma carteira de clientes razoável, e a gente percebe hoje que existe uma instabilidade muito grande de mercado. Como que nós podemos, Fernando, trazer uma modelagem de negócio para o mundo empreendedor? Nós também comentávamos a respeito dessa geração que não se aprofunda tanto no entender, no conhecer, porque é despejado hoje via internet coaches falando de situações que deixam que o empresariado ou empreendedor fique muito superficial. Exatamente. E como que nós podemos atuar, Fernando? O que você sugere, na verdade, né, para que a gente consiga transmitir para o empreendedor de Minas Gerais, sim, daqui a pouco, né, de outros estados também, mas vamos falar de Minas Gerais aqui, que às vezes eles são tão resistentes a algumas informações, para que a gente possa transformar a vida desses empresários. De uma maneira mais fácil. Fácil, eu falo que hoje em dia no mercado não tem nada. Né? Então, assim, eu vou separar a sua pergunta em dois momentos, tá? Um é a questão da inteligência de mercado, né? Hoje, toda empresa acha que ter informação é ter inteligência de mercado. Eu vou fazer uma pesquisa, vou fazer um benchmarking, vou fazer uma análise, seja qualquer modelo que seja, ágil ou não, uma SWOT, o que for, e mapear o mercado. Ela acha que aquilo ali dá segurança para ela poder prosseguir. A gente sabe que não é mais assim, né? Hoje o mercado está muito dinâmico, a mudança é muito rápida. Tudo muito acelerado. Tudo muito acelerado. E eu falo que essa aceleração causa uma ansiedade muito grande no próprio profissional, no próprio empreendedor, nos empresários também, né? A gente tem um cenário hoje econômico que está absolutamente dependente da posição política, né? A gente não pode separar hoje as falas do nosso governo, que se fala uma coisa, né, absurda, como a gente ouve todos os dias, 15 minutos depois o mercado trava, né? Tanto para investimento, principalmente para investimento em produção e inovação. E investimentos externos também. Externos também, né? Os fundos externos, ainda mais com o dólar muito valorizado, né? Para eles é bom porque o investimento aqui fica barato, mas eles não têm segurança para poder investir num mercado onde a gente tem tantos aspectos de instabilidade. Né? A gente vê o governo fazendo propaganda, a empresa tal vai investir 26 bilhões numa fábrica nova de automóvel, outra vai investir 5 bilhões e não sei o que. São investimentos a serem feitos nos próximos anos. Eles ficam levantando isso como se fosse uma bandeira da condição boa do nosso mercado atual. Não é. Né? O mercado mineiro é um mercado que ele reage muito rápido. Né? A gente brinca que o mineiro já tem um pouco a fama de ser desconfiado. Né? A gente já não normalmente, o mineiro ele não é um empresário de ser muito de tendência. Ele sempre espera que a tendência se solidifique para que ele entre nos determinados negócios. Eu trabalho muito com captação de investimento para startups, por exemplo. Então, várias negociações que eu estava tendo de aportes de capital, sejam para startups ou empresas que já estão, né, faturando e precisando de alavancar, a gente teve uma interrupção desse processo de negociação, né, desde o dia 15 do mês passado, né, dia 12, se não me engane, que foi quando o Lula começou a brigar com o Banco Central por conta da taxa de juros. Então ali deu um mal-estar na economia, deu uma insegurança,
né, o governo vem falando que precisa aumentar a arrecadação, não vai resolver o problema. A arrecadação do governo está sendo recorde a cada mês, ela está aumentando em média de 12%, 13% ao mês, de 10% ao mês, só que a despesa do governo está aumentando 12%, 13%. O governo tem que parar de gastar, né, para poder resolver isso. Então, esse descompasso ele é muito grande. Quando a gente fala do empreendedor, principalmente os empreendedores mais jovens, você falou na questão do aprendizado, do conhecimento, dessa superficialidade, né? A gente já tinha conversado e comentado antes que hoje as pessoas ficaram reféns de tecnologia, né? Hoje, seja com inteligência artificial ou com os próprios apps dos celulares ou os programas de computador, todo o conhecimento, todo o processo de gestão, ele é colocado ali dentro e gerido por um software muito bem planejado, muito bem pensado. Então, o profissional hoje, se você tira a ferramenta dele, ele não consegue mais pensar, ele não consegue produzir mais, ele não gera conhecimento, né? Essa meninada mais nova, ela acha que ver 3, 4 tutoriais ou fazer um curso online com um coaching ou com um mentor que está lá com milhões de seguidores, vai deixá-lo na mesma posição de um C-level, né? De uma pessoa que teve uma trajetória de 15, 20, 30 anos de conhecimento, de aprendizado, de operação, de gestão, de liderança, de equipe, né? De ambiente corporativo. E isso não acontece hoje, né? Hoje a gente não tem mais carreira, né? Hoje as pessoas não formam mais carreira, né? Essa meninada muito nova hoje, se chegou aos 22 anos e não ficou bilionário, eles já deram errado na vida, para eles eles já falharam. Já se frustraram. Já se frustraram. Então eles começam ao 15 com muita ansiedade e chegam aos 20, 22, na época de estar pensando em formar numa faculdade para construir uma carreira, eles já se frustraram para a vida inteira. Não, e com detalhe, né? Quantas doenças psicossomáticas vão ser instaladas por essa antecipação de tempo, né? A pessoa ansiedade. Ele está se colocando além do tempo, não alcança, se frustra e adoece. É. Isso a gente já está vendo, né? Assim, foi feito um estudo pela Universidade de Stanton, que eles fizeram uma pesquisa com uma grande população de profissionais corporativos e chegaram a um número absurdo de que 92% dos profissionais que trabalham dentro de grandes corporações estavam com algum tipo de patologia psíquica pós-pandemia. E isso em função, óbvio, né, do lockdown, mas em função da forma de como o mercado mudou e da capacidade de se adaptar novamente ao trabalho presencial. Que as pessoas se trancaram dentro de casa, se fecharam mais ainda, passaram a comunicação só para o eletrônico e a convivência forçada, seja com membro familiar ou não convivência, vivendo sozinho, né? Os que moram sozinho. Então, isso é um número muito alarmante que a gente está vendo isso agora, desde 2023 e 2024, a volta do trabalho presencial, muitas empresas trabalhando com híbrido, os profissionais não estão dando conta de gerenciar a ansiedade, a frustração, a depressão e a quantidade de doenças, né, que estão vindo aí são galopantes, né? Hoje, cada dia a gente abre um jornal, né, um portal de notícias, você vê que um ou outro grande empresário ou está infartando, ou está com burnout, ou foi internado, ou está se recuperando, porque o mundo realmente ficou... a gente está tendo que reconstruir as nossas bases para esse novo mercado e as empresas estão tendo que aprender a voltar a trabalhar dentro dessa nova realidade, né? Então isso é muito importante para esse momento. E aí você me perguntou como que a gente pode ajudar os empreendedores, empresários mineiros a navegar melhor por esse momento de mercado. A primeira coisa, Cristiano, é a pessoa ter especificamente um bom trabalho de pesquisa e de inteligência de mercado. Sem informação, sem mapeamento das condições de mercado, seja de fornecedores, seja de clientes, seja de oportunidades do próprio mercado ou de mercados correlatos, para que ela consiga perceber oportunidades. Eu falo que oportunidade a gente não cria. Você não faz um projeto para ter uma oportunidade no final. Isso é resultado.
né? As oportunidades, elas existem. Você tem a capacidade de percebê-las ou não. Quando você está muito absorvido, muito dentro de um negócio, a sua capacidade de perceber a oportunidade fica limitada, porque você passa a ter todas as amarras de gestão do seu negócio que bloqueia a sua visão, né? Então, quem vem de fora, ou um conselho, seja consultivo, um conselho administrativo, outras pessoas conseguem de uma maneira muito mais eficiente, perceber essas oportunidades e ver condições e chances de negócio para poder fazer. Uma vez percebidas as oportunidades e redirecionado essas estratégias ou direcionamento da empresa, aí sim um bom trabalho de planejamento e de modelagem é necessário, né? Inclusive o que a Esto faz, seja de design de negócios ou de redesign de negócios. Porque sem o papel de você medir financeiramente, tributariamente, né, economicamente todo tipo de investimento e direcionamento, e aí é a sua área, né, a contabilidade e a controladoria tem um papel importantíssimo, fundamental, para sustentar toda a decisão que vai ser tomada, né? Seja de caixa, seja de captação de recursos, seja de aporte de investimento, isso tudo hoje tem que ser muito bem medido, né? Até porque esse projeto não vai ser mais um projeto de médio e longo prazo. Hoje os projetos, em função dos mercados que a gente tem, do cenário que a gente está, sempre são projetos de curto, médio prazo. Então a gente tem que ter a ação rápida, um investimento rápido, para poder colher os resultados rápidos e já pensar em outra forma de ter outro direcionamento. Essa agilidade, ela vai passar a ser muito mais natural do que era antes, né? Hoje a gente não fala mais em planejamentos flexíveis, a gente fala em planejamentos dinâmicos. Eles têm que ter um dinamismo de se rever e de se reescrever a todo momento. Isso é muito importante. Você falou uma coisa interessante. Hoje eu bato muito com relação ao marketing digital, né? E toda empresa, quando eu criei a 4 Gestão, um dos pilares da 4 Gestão que eu entendo como sucesso de um negócio, um dos pilares seria, claro, óbvio, né, sem a menor sombra de dúvida, é uma contabilidade bem estruturada, olhando não só com viés das regras de compliance, aquilo que é obrigação da contabilidade em fazer, mas também analisando as projeções de futuro através de uma controladoria bem elaborada, pensando ali em toda a estratégia do negócio através dos números. Um trabalho de orçamento bem feito, né? Entendeu? A parte de custeio, a parte de planejamento tributário, isso faz parte do projeto de uma empresa. Mas um dos outros pilares que eu acredito muito é a questão do marketing. E eu bato muito na questão hoje, né, nós vamos amadurecendo e vamos percebendo aquilo que o mercado tem se adaptado, e até mesmo dentro do nosso próprio negócio. Sim. E eu comecei a entender o seguinte: o que é o marketing? Porque quando você pensa o seguinte, olha, eu preciso de fazer uma pesquisa de mercado, eu acredito que o marketing ele vai entender de uma forma mais estratégica de como atuar no marketing de determinado produto. Sim, de produto da própria empresa, da própria marca. Empresa, como se posicionar, porque eu hoje, que as agências de marketing digital, me perdoem, mas eu já sofri muito na mão de pessoas do marketing. Hoje eu tenho trazido ao meu lado uma pessoa que tem me ressignificado muito nessa posição, que é o Samuel Silveira. Sim. Né? E o Samuel ele tem trazido hoje uma vertente que é interessante e que traz muito e faz muito sentido no que você está dizendo. Perfeito. Né? E hoje eu vejo que nós temos categorias de empresas, claro, nós temos empresários que sonham um dia em ter uma empresa e ninguém abre uma empresa com o intuito de quebrar. Exatamente. A não ser, claro, que a gente sabe que existem pessoas de outras índoles, né, que não vem ao caso aqui no momento, mas todo empreendedor ele sonha um dia em ter uma projeção do seu negócio para que os seus sonhos sejam realizados. Perfeito. Não é verdade? E hoje as pessoas estão se envolvendo muito neste operacional, porque eu até brinquei esses dias com o meu marketing, né, falando o seguinte: olha, eu quero soltar um vídeo que recentemente eu vi um vídeo de um camarada brincando, um rapaz pilotando um quadriciclo e um outro
né, ele estava andando de 2 rodas, né? O quadriciclo, ele tirou a roda da frente ali. Eu falei assim, cara, quantas vezes nós temos que trocar a roda de fato? Com carro andando. Carro andando. Exatamente. Mas só que isso não é um mundo ideal. Não. Aí, Cristiano, eu vou fazer uma intervenção aqui e um comentário, porque é o seguinte. Então, primeira coisa, eu gosto muito de estabelecer o que é marketing, né? Hoje em dia, as pessoas entendem muito o marketing única e exclusivamente como uma promoção de serviço, de marca, focado no comercial e que é algo que tem que ser feito o tempo todo, mas de maneira paralela à gestão. Eu não gosto desse conceito. Tá? Na minha opinião, marketing ela é uma abordagem gerencial. É quando uma empresa trabalha toda ela voltada para o seu mercado. Né? Então, se eu tenho toda a parte de desenvolvimento de produto e serviço, toda a parte de equipe, toda a parte financeira e toda a parte comercial trabalhando voltado para o mercado de maneira bem orientada, bem definida, você está fazendo bom marketing. Né? Hoje em dia, o empresário virou blogueiro. Você tem que fazer vídeo, podcast, Instagram. Se você vai tomar um café, você tem que postar. Se você vai viajar, você tem que postar. Se você vai fazer uma reunião, você tem que postar. Isso é muito chato, né? Eu falo que isso é um excesso de... superficialidade. Desculpa falar. Não, mas é verdade. Agora eu vou receber aqui no meu escritório o grande empresário da empresa tal, que é meu cliente. Fernando Castilho. Para que precisa saber... No meu Instagram, quem que eu estou recebendo para fazer reunião, não vou. Metade das minhas reuniões eu tenho NDA, contrato de confidencialidade assinado, eu não posso falar nem o nome da empresa, eu vou ficar mostrando a cara de cliente. Né? Então, assim, que tipo de gabarito que isso leva para o meu público? Né? Então, eu não gosto muito dessa vertente. O que a gente está fazendo aqui, não. É uma discussão, uma construção sobre um assunto para orientar os outros. Trazendo a nossa experiência. Trazendo conhecimento, conteúdo. Todos os dias. Exato. E dúvidas, que são as mesmas dúvidas que todos os empresários estão fazendo. Então, a nossa produção aqui é diferente do que gente que se chama de produtor de conteúdo digital, que fica lá no Instagram tirando foto de tudo que faz o dia inteiro, como se isso desse algum gabarito para o tipo de serviço que eles fazem. Né? Eu acho que o lugar de fazer promoção de produto e serviço profissional é no LinkedIn. Instagram é pessoal. Você quer ter um Instagram da sua empresa? Ok, pode ter lá para marcar um nome, porque todo mundo vai te procurar lá. Acha lá, te joga para o site, te joga para o LinkedIn, onde vão estar as informações. Né? E outra coisa, o marketing, ele está dando um caminho, não marketing de uma forma geral. A parte de promoção e comunicação e publicidade, ela está agora fazendo um caminho inverso. Ela está fugindo um pouco do eletrônico, que ficou extremamente massificado, extremamente repetitivo, os mesmos modelos sendo usados por todo mundo, e em vez de ficar usando e-mail marketing que chega lá no e-mail da pessoa aquela coisa toda, ninguém lê, você recebe 200 por dia. Né? Hoje, as empresas, as grandes empresas, elas estão voltando a fazer uma comunicação 1 a 1. Elas estão voltando a fazer o café, uma rodada de negócios uma vez por mês. Um network pessoal, tete a tete. O offline está funcionando bem. Exatamente, o offline está voltando à moda. Na verdade, nós mineiros nunca desprezamos o offline. Não, a gente diminuiu muito, mas nunca desprezamos. O cafezinho. Vamos sentar, vem cá, vamos sentar, tomar um café. Hoje, isso aí. Isso é muito importante. E isso está voltando agora. Agora as grandes empresas estão vendo a necessidade de ter essa conversa reta de novo, sem ser aquele excesso de informação inútil, normalmente, sendo disparada por todos os meios eletrônicos, inundando o outro, ao ponto que o outro fala assim, não, esse cara aqui agora é spam. Aí o dia que você precisa falar uma coisa importante com ele, que você passa um e-mail, ele não te recebe mais, ele não te enxerga mais. Mesma coisa na rede social, mesma coisa no YouTube, nos canais todos. Então é o seguinte... Tem conteúdo de verdade? Apresente. E tem os formatos e os lugares adequados para fazer isso. Essas agências de comunicação digital, que tem milhões aí, que todas elas usam as mesmas fórmulas, né, de maneira... Ctrl-C, Ctrl-V. De maneira ineficiente, gera custo, toma seu tempo, te põe numa superexposição sem resultado. É perder tempo, perder dinheiro e fazer papel de bobo, na minha opinião. Né? Então, assim...
Por exemplo, eu tenho lá um LinkedIn da Esto que tem 1 ou 2 posts. Não é o meu meio de comunicação, mas eu marquei o espaço, está lá com o link para o site. O meu Instagram é profissional e o meu LinkedIn, sim, funciona. Né? Lá eu tenho minha rede de conexões, as conversas, os serviços e tudo que funciona bem. Então, hoje a gente tem muitos negócios que são baseados em comércio e em web. Né? As grandes startups de tecnologia, todas elas são baseadas nisso. Elas vão deixar de fazer comunicação via web? Não podem. O ambiente do negócio delas é esse. Só que elas têm que fazer isso de forma inteligente. Né? E aí sim, o Samuel, ele é um cara que hoje entende muito dessa parte de como promover o marketing de maneira assertiva, orientada dentro desse novo mercado, né? Desse mercado complementar ao nosso. Eu acho interessante que quando eu estava na faculdade, fazendo meu curso, né, de bacharel em contabilidade, eu tive uma matéria de marketing. E eu falo muito isso, né? Eu relembro muito desse dia, que foi uma frase icônica que eu não deixei de levar como exemplo na minha vida. Um professor de marketing, ele virou e perguntou para a turma, né, para a sala de aula: para vocês, o que é marketing? E quando nós pensamos em posicionamento de empresa e né, o que nós queremos na nossa empresa, muitos responderam: marketing é propaganda, marketing é merchandising, publicidade. Marketing é isso, publicidade. Ele resumiu o marketing numa frase. Ele disse o seguinte: gente, marketing é tudo. Então você pensa, desde o carro seu que é plotado, que se você andar com ele sujo, você está transmitindo uma imagem ruim da sua empresa. Sim. Desde o atendimento, desde do profissional que está ali fazendo a limpeza do seu escritório, que ela representa a sua empresa. Tudo desde do bom dia que você dá para o cliente, desde o tempo de resposta, isso tudo é marketing. Então não é só a questão de mídia social, de tráfego, de funil de vendas. Tudo. O seu posicionamento no mercado. Aquilo que você representa. É o cafezinho que o seu cliente às vezes vai lá dentro do seu escritório para tomar, porque a marca do café que você serviu, ele gosta e ele vai lá para tomar. Exatamente. Eu falo que o marketing ele começa muito antes dele virar negócio. Né? Você escolher o que é o seu propósito, o que você vai oferecer e para quem vai oferecer e definir esse posicionamento, é aí que o marketing nasce. E se ali ele nasceu errado, todo o resto vai errado. Né? Então, saber muito bem o que você é, a sua proposta de valor e para quem que você vai oferecer, para quem que você vai vender o seu serviço ou produto, é ali que o marketing começa a ser bem delineado. Uma vez que você definiu isso, toda a estrutura empresarial, toda a estrutura organizacional e toda a estrutura mercadológica vai ser desenvolvida de acordo. Se pensou errado, começou errado, não adianta você fazer o melhor marketing do mundo com as ferramentas depois, que o negócio não vai dar certo. Pode até crescer, mas não vai dar certo. Né? Deixa eu te fazer um questionamento com relação a Esto. Diga. A Esto hoje, ela ajuda novos entrantes de mercado. Sim. Na maioria das vezes, o principal, o core dela hoje é esse. Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Vou usar textos clichês, tá bom? Okay. Mar Vermelho e Mar Azul. O que você me diria de alguém que hoje, um empreendedor, que quer entrar no mar, que está no Mar Vermelho com concorrência, às vezes até desleal, ele possa hoje se posicionar dentro de um entrante para que ele consiga sair desse Mar Vermelho, mesmo tendo vários concorrentes, e navegar no Oceano Azul. Essa é uma boa pergunta e uma pergunta difícil. Né? Porque é o seguinte, hoje... Na verdade é o seguinte, existe solução? Porque... Existem algumas formas, solução não, porque depende muito do mercado. Né? A gente tem mercado de alta concorrência, que a concorrência acirrada é boa para esse mercado. Se a pessoa está capitalizada, ela consegue sobreviver e ganhar dinheiro ali daquela forma.
né? Outros mercados são mercados oportunos, eles têm momentos de oportunidade onde você se diferencia da concorrência e consegue ir para um mar azul, para um oceano azul ali, navegar de maneira muito mais tranquila, só se diferenciando. Mas às vezes isso também precisa de uma injeção de capital. Então eu falo o seguinte, quem tem dinheiro consegue com muito mais facilidade, quem está capitalizado, consegue com muito mais facilidade fazer essa transição, tá? E existem aquelas pessoas que querem começar algo novo e aí elas vão escolher. Eu vou escolher um mercado, um oceano azul para eu poder navegar, onde o número de concorrentes é quase nulo, eu estou navegando sozinho, o céu está de brigadeiro, o vento está a favor, eu vou fazer ali um investimento, tenho certeza que ele vai dar certo. Só que na hora que ele dá certo, outras pessoas mais capitalizadas vão ver a sua boa oportunidade e vai virar ali uma regata de vários veleiros correndo atrás de você e você tem que se manter na posição. Isso também é arriscado, né? Então depende muito do mercado, do negócio que nós estamos falando, do perfil do empreendedor de gestão e da capacidade de investimento que ele tem. Ou que ele possa captar para estar junto com ele. Né? Então, eu vou dar um exemplo, uma empresa que é uma Health Tech, é uma empresa nova, ela está lançando a primeira rede social da área de saúde do Brasil, tanto para profissionais da área de saúde, não é só para médicos, todos os profissionais da área de saúde, e para pacientes. E o grande objetivo é criar um ecossistema virtual onde o paciente possa ter o prontuário digital dele, inteiro ali dentro, compartilhar apenas com quem ele quiser e criar grupos de cuidado envolvendo os médicos dele que estão ali dentro ou outros médicos que o aplicativo pode indicar para ele ou que ele pode pesquisar lá. Essa é uma empresa que está, entre aspas, no Oceano Azul. Porque existem 6 ou 7 redes sociais da área de saúde muito específicas, não com esse objetivo, com foco mais no médico, mas é um mercado que ele vai demorar um pouquinho de tempo para ele poder virar, que eu falo no sentido de ter a população ali dentro usando isso. Isso a gente precisa, inclusive, muito dos profissionais de saúde para poder fomentar isso, né? Essa Health Tech, ela tem uma capacidade de absorver investimento boa, tem um equity bom, tem muitos fundos interessados em investir nela. Agora, a transição da onde ela está, uma startup a ser lançada, a entrar no mercado, que vai acontecer daqui a 2 meses, para efetivamente ela ter essa condição de capital equity, é algo complicado. Complicado por quê? Porque se um investidor entra, eles acaba deixando que vários outros criem resistência, porque é um mercado muito concorrido. Então todo mundo quer ser um único investidor dentro de mercados como o mercado da área de saúde e tudo mais, né? Então esse jogo de escolher até o investidor e como que esse investidor vai entrar também é um problema. Pode colocá-la do Oceano Azul numa rede vermelho, numa rede de concorrência que ela vai cair, que esse serviço, né, o aplicativo, a rede, cai num lugar comum. Então, isso tudo tem que ser muito bem estudado, muito bem conversado. O investidor tem que ser bem escolhido, o tipo de investimento tem que ser bem escolhido, né? Então, assim, não existe mágica, Cristiano, de, estou no Mar Vermelho, quero ir para o Mar Azul. Existem formas, existem soluções, mas aquela coisa de, não, isso aqui é fácil, é só fazer isso. Depende, é só fazer isso se você tiver muito capitalizado, uma condição de diferenciação boa, você consegue dar esse salto. Mas, na grande maioria dos casos, é algo que demanda muito planejamento, muito controle e muito trabalho. Perfeito. Samuel, temos mais um. Quanto tempo, Lucas? O quê? Ele esqueceu de gravar. O quê? Ele vai ter que cortar do nada, você vira pra mim e fala, Samuel, tempo. Não, é. Não, vai seguindo, cara, o papo tá bom. Você quer falar um pouquinho da sua área de contabilidade, dentro da importância desse momento de empreender, de ter essa solidez dos números, a condição? Já tem quanto tempo, Lucas, hein? Tem tempo.
cara, vocês têm 45 minutos ainda. Não? 34 minutos. Nossa, tá bom. Não, vai falando aí. Fala sobre network, fala sobre negócio. Então Fala vamos. sobre... Vamos, querido, vamos. Manda bala, não agarra não. Eu achei que o tempo tava curto. Você falou do tempo na guria Não, mesmo? cara, é porque é o seguinte, eu gosto de episódio de entre 1 hora e 15. Por quê? Isso me gera uns 12, 15 cortes. Tá bom. Perfeito. Mas, Fernando, dentro dessa estratégia até do Oceano Azul, que eu trago isso hoje como uma visão estratégica dentro da contabilidade, eu tenho demonstrado isso para os empresários, para os empreendedores, da importância hoje de entender também os seus números. Sim. Porque durante muito tempo, não, né? Na verdade, nós nos deparamos até hoje, eu vou até dar um número, que 87% da classe contábil ela se posiciona de uma maneira de situações que elas já passaram. Sim. De apenas trazer as informações financeiras da empresa, joga para o dia de hoje, entrega ali alguns relatórios contábeis e dali por diante não trata essas informações como estratégia. Um serviço só administrativo e não voltado para a gestão. Justamente. Né? Faz a escrita, faz o controle, faz os relatórios e fala: a situação é essa aqui, ó, esses aqui são seus números. Mas o que fazer com esses números? Né? Às vezes, o grande diferencial para o crescimento da empresa, seja para a mudança, né, de um ou de outro oceano, estão nos números. Né? A capacidade, a solidez de transformar e a dinamicidade estratégica que a empresa tem de conseguir transformar esses números é o que vai garantir o sucesso dela, sucesso da estratégia de mercado e também, às vezes, a perenidade da empresa. Né? Se você não tiver os números muito bem estruturados, muito bem gerenciados, exatamente, interpretados, e com estratégias de mercado que revertam imediatamente impacto nesses números, você não vai conseguir crescer. Né? Não adianta, o meu marketing está funcionando muito bem, eu estou vendendo muito bem, a empresa está crescendo, mas o meu resultado está piorando. Então não adianta. Não está fazendo um bom trabalho. Ou seja, dentro do planejamento de qualquer empresa, uma boa estruturação contábil, necessária. Uma boa gestão voltada em indicadores de performance de equipe, porque sem a menor sombra de dúvida, hoje uma empresa, o seu maior ativo são as pessoas que compõem essa empresa. O sucesso da empresa ele está ali no que vai ser formado daquela equipe, que é o resultado que a gente espera alcançar. Nós dependemos de seres humanos. Sim. Por mais que haja inteligência artificial, robotização, processos automatizados, sim, que está tudo bem, que eu acredito que nesta velocidade que hoje nós imprimimos tem que ter mesmo, né? Aham. Mas a cultura de indicadores, hoje, eu sou um contador que volta os olhos para os nossos empreendedores que façam essa cultura. Perfeito. Independente do seu tamanho. Porque Sim. quando você começa a sonhar, eu estava falando a respeito do sonho do seu CNPJ, da independência financeira, de se tornar um empreendedor, que Bem apesar sucedido. que nós somos criados dentro de um país que você é incentivado a ser empregado de alguém, a ter um concurso público, mas quando você chega ao ponto de empreender, essa cultura voltada ao desempenho e à análise de indicadores ela é fundamental. Fundamental. Então, assim, hoje a gente fala muito, porque a empresa, são movidas, a gestão é movida em 3 pilares: pessoas, processos e tecnologias, as ferramentas que a gente usa. Então, o que a gente viu nos últimos 30 anos, desde a década de 90, principalmente de 2005 para cá, foram as empresas investindo muito pesado em boa definição de processos para que ela pudesse deixar esses processos automatizados, com sistemas e ferramentas que pudessem gerir os processos com ganho de eficiência, com o mínimo de erro, e por isso os processos tinham que ser bem desenhados. E contrata profissionais mal remunerados para poder trabalhar de acordo com aquele sistema, com aqueles processos que foram definidos. Isso porque, se eu dependo menos
do fator humano da pessoa, eu posso pagar menos a ela. Se essa pessoa vai ficar aqui 6 meses, 1 ano e quer sair, eu consigo substituí-la sem ter uma perda muito grande dentro da inteligência do meu negócio. Então, hoje, o conhecimento e a inteligência de negócio, elas estão muito dentro do processo de tecnificação, de tecnologia, seja a ferramenta ou seja o processo tecnificado. E as pessoas operacionais, eu falo operacionais na gestão também, elas acabaram ficando reféns desse processo e também por um estímulo próprio, elas também pararam de se desenvolver, porque ela também não quer responsabilidade. Ela não quer dar a cara a tapa de virar e falar, esse processo aqui está errado, vamos mexer isso aqui dentro do nosso sistema, porque a gente pode conseguir um resultado melhor. Isso dá muito trabalho, não quero não. Deixa eu ficar aqui recebendo meu salário, fazendo meu trabalho aqui mecânico, de entrar dado, tirar dado, gerar relatório, né? Executar o trabalho, em vez de ter que criar algo novo. Né? Então, hoje sim, as empresas, igual você falou, as pessoas são o maior ativo que a empresa tem. Mas hoje as pessoas têm como ativo esses recursos humanos que são aqueles que pensam. São aquelas pessoas que empreendem dentro da empresa. Elas se destacam e elas têm a condição de crescer dentro da empresa. Né? Isso a gente vê em todas as esferas. É gente no comercial, são profissionais dentro do financeiro, da contabilidade, do RH, da parte de produção, de serviço. Então, essas pessoas hoje, ela tem que ter uma proatividade em querer melhorar a condição da empresa. Né? O que o pessoal chama de vestir a camisa, porque aquele lá que dá 6 horas a caneta, cai da mão e vai embora para casa porque já cumpriu, né, o horário, já fez o mínimo suficiente para se manter empregado, esse a gente sabe que ele não vai fazer diferença para a empresa, ele vai só operar. Né? E aí a gente tem as empresas hoje muito focadas nos KPIs. Aí se os KPIs esses indicadores são indicadores de eficiência, de assertividade, velocidade e serviços feitos dentro do prazo, ok, a gente sistematizou um processo, criou um processo, né, tecnificado, com ferramentas adequadas, ele é super ágil, então ele tem um ótimo resultado. Mas será que ele está desenvolvendo? Será que ele está conseguindo agregar alguma coisa para a minha operação? Será que ele está conseguindo mudar a realidade da minha operação? Ou será que a minha operação está só muito bem definida dentro de um sistema e o KPI está ótimo ali de rendimento? Né? Sim, se for uma coisa burocrática só interna, isso não é problema. Mas e se for de criação, da prestação do serviço ou da geração de um produto? Será que é suficiente? Né? Será que eu não tenho que ter um mecanismo de inovação dentro desse processo para que o processo possa se desenvolver? Né? Nem ficar mais eficiente, não, ser diferente e ser melhor? Né? Então isso se perde muito. A área da contabilidade, que é a sua área, ela vem desenvolvendo muito, muito rápido. Né? Não só em função dos sistemas que ajudaram aos contadores a ter mais tempo para interpretar, para planejar e pensar números, como das áreas que vieram nascidas ali embaixo do guarda-chuva da contabilidade, a controladoria, o orçamento, o próprio gestor de projetos, que às vezes é alguém da contabilidade que faz essa gestão interna, né? O gestor de custos. A gente tem vários profissionais hoje com atuações diferentes que são muito mais estratégicas dentro da escrita da contabilidade e da apresentação de relatório. Então, são profissionais que têm um papel muito importante no desenvolvimento da gestão da empresa e é deles que depende a capacidade da empresa em fazer investimentos assertivos. Né? Não só se o investimento que eu estou fazendo está sendo bem gerido e está tendo uma otimização dos meus recursos ali dentro, mas até de orientar qual lugar da empresa ou para qual lugar do mercado a empresa deve ir em função dos números que ele sabe que ele vai enxergar. Né? Então isso é muito importante hoje. Só que também a contabilidade e a área financeira não trabalham sozinha. Né? Porque elas gerem muito bem os números, mas quem que gera o numerário, quem que gera o valor para elas? É o comercial.
Né? Aí o pessoal fala, não, mas o comercial não está fazendo bom marketing. Comercial não tem que fazer marketing. Marketing é marketing, comercial é comercial. A atividade comercial, ela não está dentro do marketing. O marketing existe para que o comercial não tenha que fazer esforço para vender. Agora, se eu tenho uma orientação comercial, uma política comercial mal estruturada, não existe marketing também que vai suprir isso. Toda a cadeia fica comprometida. Exatamente. Né? Uma coisa interessante que o financeiro ele anda em paralelo com a contabilidade. E hoje eles estão começando a convergir. Sim, é fundamental que converjam. Porque culturalmente e estruturalmente no Brasil, o financeiro e o contábil são duas coisas distintas. Distintas, e uma fica fora da empresa normalmente. Que é impressionante, né? Isso, né? Porque uma das poucas coisas boas que eu vi o governo fazer foi as convergências das informações contábeis se adequando ao mundo. Sim, né? O padrão internacional. O padrão internacional, em 2007, a 11.938, que fez essa convergência. E dentro disso, a gente começa a perceber que essa cadeia de tudo que você falou, que é o custos, o financeiro, a controladoria, o tributário. Sim, né? Importantíssimo. É o fundamental hoje para toda empresa. É arriscado falar hoje de um planejamento tributário, porque hoje o gargalo de arrecadação são os tributos. Sim. Então, o gargalo da operação, às vezes, são os tributos. Entende? Né? Então, é o sócio majoritário hoje de qualquer empresa. Então, ou seja, esse planejamento, se ele não existir, hoje é fadado a quebrar uma empresa. Exatamente, ou o negócio nem iniciar. Né? E outra coisa interessante, hoje se fala muito em BPO financeiro. Uhum. E o BPO financeiro ele veio para poder tomar conta de uma forma eficiente da gestão financeira da empresa, porque os empresários muitas vezes eles não... Claro, ele tem que cuidar ali que é o business dele, está tudo bem. E hoje eles estão começando a conversar com a contabilidade de uma maneira mais eficiente. Na minha visão, Cristiano, eu não vejo diferença. Vejo diferença, na verdade, não. Eu não vejo como ser separado. Eu também não. Porque é o seguinte... entender isso como contador. Não tem como. Porque, assim, uma coisa é gestão financeira dentro da empresa, o dia a dia, pagamento de contas. Outra coisa é resultado financeiro que vai para a contabilidade. Só que, imagina o seguinte, eu lá na Esto, estou desenvolvendo um trabalho de nova modelagem de um novo negócio. Eu não tenho como modelar esse negócio se eu não entender qual que é o enquadramento fiscal dele, quais que são os tributos que vão estar incorrendo ali, a atuação da empresa, se vai ser em outro estado ou no Brasil inteiro ou até internacional, quais que são todos os tributos e as legislações que me competem para eu poder analisar no modelo financeiro e econômico. Então, fundamentalmente, eu preciso de um advogado tributarista, de um planejamento tributário e de um planejamento contábil, que às vezes não é o mesmo que vai fazer o planejamento tributário. São competências diferentes que têm que trabalhar juntas para eu poder ter um enquadramento adequado para um modelo ser eficiente. Se isso não existe, a chance de um erro de cálculo inviabilizar todo o projeto é muito grande. Né? Então, assim, tem gente que monta empresa em outro estado para vender em Minas, porque vou aproveitar ST. Agora eu tenho um Porto Seco em Vitória, onde é quase uma zona franca, que eu consigo montar produto lá que eu compro separado ou produzo lá fora para poder ter benefício fiscal. Vou criar um centro de distribuição porque... O centro de distribuição hoje tem algumas vantagens tributárias. Exatamente. Eu já fiz trabalho de entrar para poder reestruturar a empresa e separei uma empresa em 3. Porque ela era comércio, indústria e serviço. Eu falei, indústria tem benefício de indústria, comércio aproveita ST e serviço é serviço. Eu separei um CNPJ em 3 CNPJs para a gente poder aproveitar o melhor enquadramento tributário nas 3. Uma presta serviço para outra e ainda tem uma eficiência tributária gigantesca, mudou a realidade da empresa.
Né? Então, assim, esse tipo de estudo é um estudo que eu faço sempre junto com um bom contador do lado e com um bom tributarista do lado. Às vezes o tributarista é o contador, mas eu preciso sempre dessas duas figuras, é importantíssimo. E não adianta eu ter só essa visão se eu não conseguir colocar isso dentro de um modelo de mercado que seja eficiente. Né? Então, o planejamento disso, como isso vai funcionar no mercado, que marca que vai aparecer, que empresa que vai aparecer, quem que vai conduzir a venda, quem que vende para quem que compra de quem, tem que ser muito bem mapeado e muito bem modelado também. Né? Você entrou num assunto interessante com relação a essa estruturação tributária. Eu estou com um cliente que ele justamente quer fazer um planejamento tributário de uma empresa de autopeças, né? Vai comprar peça, compra e revenda de peça. E tá certo que nós temos que entender que o empresário, ele não entende de contabilidade, não entende do mundo tributário. Sim. Alguns poucos entendem pouco. Eu costumo dizer muito que existem muitos donos de empresa e poucos empresários. Exato. Né? Só que esse empresário, eu comecei a questionar com ele algumas coisas. E qual o regime de tributação que ele imagina, o que ele pensa sobre o negócio, qual que é o faturamento. E nós esbarramos num detalhe, na falta de consciência do empresário e na falta e na resistência de dar informação. Sim. Porque, por exemplo, você falou uma coisa assim, tem a questão do ICMS-ST, tem a questão do DIFAL. Que são impostos relacionados, na verdade, eles estão relacionados ao ICM. E tudo muda a respeito de uma precificação. Exatamente. E ele não sabia, por exemplo, quem são seus principais fornecedores, de onde que vai vir, para onde que vai, para quem que ele vai vender. Isso tudo faz parte de um bom planejamento. Exatamente. E às vezes, você começar errado e tentar consertar depois, o consertar e fazer certo consome toda a sua margem. E por isso que hoje nós temos os vendedores de arco-íris, né? Exato. São muitos os advogados, tributaristas ou empresas de recuperação tributária que te vendem uma ilusão. Prometem mundos e fundos. Recupera coisa que não deveria recuperar de acordo com o que a legislação te dá de permissão. Sim. Porque hoje a grande maioria da classe contábil, coisa que eu não faço, eu não me posiciono com receio do que eu posso trabalhar dentro da legislação. Porque o que eu falo com relação a isso? Muitos contadores eles apuram o recolhimento de imposto de uma maneira conservadora, recolho o que é cheio, o que é mais conservador para que eu preserve a minha profissão, que está certo, que eu também preservo a minha, mas você fazer uma segregação, por exemplo, de receita, entendendo que já foi o imposto monofásico, o que foi o ICMS-ST, o que já houve de DIFAL, para poder fazer a apuração de maneira correta faz que haja sustentabilidade no negócio. E que defina a precificação correta. Às vezes essa precificação correta vai ser o grande diferencial da empresa. Né? A gente está falando de autopeça, é um mercado que, claro, tirando as marcas e orientações aí dos produtos, é um mercado de commodity. Né? Se eu vou comprar uma pastilha de freio, eu não sei se eu estou muito preocupado qual que é a marca da pastilha de freio. Você sabe qual que é a marca da pastilha de freio do seu carro? Às vezes. Né? Só se gostar muito, né? Só se gostar muito, mas normalmente a marca da borracha que está ali dentro trocando, você não sabe. Não sabe. Né? Então, às vezes, a precificação correta é que vai fazer o seu produto diferenciar. Né? Ou então, que você venda produtos que têm marcas muito boas que não são colocadas como commodity. Né? Tem que ver também o mercado. Eu vou fazer revenda de autopeça, mas é para distribuidoras, é para oficinas, é para mecânicas, ou vai ser atacado? Então, tudo isso influencia, todo o modelo influencia. Agora, a interpretação do que é a base correta dos impostos, os enquadramentos que eu posso ter, e se eu posso ter um melhor enquadramento e isso vai impactar na perenidade do negócio, no sucesso e na vantagem, né? Na vantagem resultado financeiro, tem que ser aproveitado. Né? Hoje a gente ainda tem um ambiente tributário fiscal muito complicado. Né? Nós temos hoje um governo que está absurdamente correndo atrás de mais receita.
né? Se a gente pensar hoje em política, macropolítica, o governo ele tem um instrumento de arrecadação e um instrumento de gasto. Ele tem a política fiscal como instrumento de arrecadação e a política orçamentária como instrumento de gasto. Nós estamos com desequilíbrio nas duas. E em vez de que, se você está no vermelho, o que você deve fazer? Tentar gastar menos, já que a sua receita se mantém. Ele não, ele está gastando mais e querendo receber mais para cobrir esse buraco. Só que ele está gastando mais numa proporção maior do que ele consegue arrecadar, mesmo arrecadando mais imposto todo mês. Então, a orientação dessa nova reforma tributária que a gente está tendo aí, que eu não sei como que ela vai se desenrolar, eu não estou muito crente nela, não acredito. Tem votação na próxima semana. Ontem já voltou os textos, né, todos, né, que o Lira levou o texto para o Congresso e todo alterado em cima daquilo que tinha sido apresentado pelo governo. Aí já os congressistas já falaram, não, isso a gente não vota. É um texto diferente, está tudo errado, né? E eu acho que isso vai virar uma novela e não consegue se desenrolar nem nos próximos 5 anos. Eu acho que isso vai ser algo ainda muito moroso, mas necessário. E necessário. Só que a gente precisa ter uma boa reforma tributária. Eu não sei se essa seria a melhor forma. Né? E outra coisa, a gente teria que ter uma base, primeiro, de estruturação, de mercado muito melhor antes de pegar e mexer na parte tributária. O Brasil hoje não tem um planejamento de desenvolvimento econômico de longo prazo, mas ele quer fazer uma mudança tributária de longo prazo. Né? Então é uma coisa solta da outra. A gente tem um governo que quer investir e a única coisa que ele está investindo de novo é no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento do Governo, que é onde ele vai gastar bilhões e bilhões lá de orçamento para voltar a pagar serviço de quem? Das empreiteiras de novo? Aquelas que estavam na Lava Jato. É triste isso. Quando nós pegamos historicamente, você está falando de um assunto muito interessante, quando a gente estuda um pouco da economia, não sou economista, a gente entra no entendimento, quando você pega os picos de crescimento do PIB ali no meado de 2008, 9, 10, teve um dispositivo, você como economista, se eu estiver errado, me corrija, que foi a liberação de crédito e microcrédito e principalmente da Minha Casa Minha Vida. Foi. E isso trouxe um boom econômico violento. Muito grande. Então, aí você pega, historicamente, quando você pega lá, o pobre não andava de avião, o pobre não tinha carro, o pobre não tinha geladeira. Mas o pobre não tinha dívida. Justamente. E que foi um boom no PIB, que ele chegou a números expressivos. E o mercado internacional olhava isso assustado. Nossa, que maravilha, está crescendo. Entendeu? Só que depois veio o quê? A inadimplência. Exato, porque todo o crescimento econômico foi baseado em liberação de crédito. A mesma coisa que o governo está querendo fazer agora. Então isso a gente sabe que é uma receita falida. Além do governo estar querendo melhorar as condições de crédito agora e baixar preço de taxa de juros e tudo, o nosso país já está com 78,6% de famílias endividadas. A nossa inadimplência está chegando a 90% desse público. 90% do povo brasileiro está inadimplente. A nossa economia ela está parada porque as pessoas não têm dinheiro para circular. E as empresas. O receio? Ela está parada na beirada do abismo. Parei aqui. E se não tiver uma ação de colocar uma ponte aí para a gente atravessar, vai despencar. Nós vamos cair. Então, a grande questão econômica hoje do Brasil, de mercado, é política. Né? O governo federal está fazendo exatamente a mesma coisa que fez no passado, esperando que tenha o mesmo resultado. Só que a gente sabe que não vai ter. Né? Isso está errado. Então, hoje, para a gente poder ter um mercado mais ágil, mais fluido, que queira investir, que circule dinheiro, a gente precisa ter gasto público. Tá? E a gente volta lá nos keynesianos.
Você falou do fato histórico, né, dos picos de PIB de 2008. Vamos retroceder umas décadas a mais. O único momento que o Brasil efetivamente cresceu de maneira cadenciada, que foi chamado milagre econômico brasileiro, foi da década de 60 até a década de 80, que teve o primeiro e o segundo plano de desenvolvimento nacional, que foi quando a gente fez a substituição das importações, a gente estimulou infraestrutura e indústria no Brasil. Foi um projeto de 20 anos, né, 2 fases, um projeto de 20 anos, que foi exatamente quando a gente teve o governo militar. Não estou defendendo o governo militar, não, mas foi pela primeira vez onde um governo pôde ter uma visão de longo prazo para a economia do país. Hoje não. Hoje o cara, seja direita, esquerda ou centro, ou o que for, ganha a eleição, ele quer pensar numa economia que ele vai poder mudar em 4 anos para poder se reeleger de novo. Ele não está pensando no país, ele não está pensando na população, ele não está pensando na continuidade, na perenidade, no crescimento sustentado do país. Ele está pensando na reeleição dele. Né? Então o nosso ciclo econômico ele fica muito ligado ao ciclo político, isso é terrível para a gente. E fica ligado também direita ou esquerda, né? Exatamente, vai ficar alternando entre um e outro e nenhum dos dois vão resolver. Né? Porque se não tiver um caminho do meio e um plano para que se construa um país melhor, a gente vai ficar vivendo as medalhas, independente do lado. Né? Para começar, não devia ter lado. Né? Se todo mundo é político e é brasileiro, a gente devia brigar pelo Brasil, não ficar brigando um por outro. Mas foi a estratégia mais bem elaborada da política, no meu ponto de vista, estratégia bem elaborada para eles, tá? Não é para nós, não. Essa divisão de lado. Porque você está do lado A ou do lado B. Isso. Né? Então, ou seja, quando nós pensamos em algo sustentável que mude a nossa história, acho que nós temos que não definir um lado, mas definir um desejo de transformação. Um caminho do meio, mas aí tem que ser um caminho do meio. Viável. Viável, porque o lado A ou o lado B, ele não vai conseguir criar sozinho. Né? A gente pega o governo anterior, o governo do Bolsonaro. Eu sou uma pessoa que acho a figura do Bolsonaro medíocre, mas ele teve um governo muito bem orientado economicamente. A gente conseguiu mudar, reverter um quadro de 14 anos onde a gente estava com uma máquina pública atrofiando, uma economia toda em migalhas e um trabalho de um grande economista, Paulo Guedes, que fez uma reconstrução das bases econômicas e fundamentais do país para o país crescer. Então, tudo que começou a ser desenvolvido ali, que deveria, porque era bom, ser continuado, foi desfeito em 2 meses. Né? Eu ainda brinquei, eu falei... Por vaidade. Por vaidade, é só para ser do contra. Né? Então, assim, eu quando esse governo ganhou, eu ainda falei, vai quebrar o país em menos de 2 anos. Não, quebrou em menos de 1. Né? Em outubro do ano passado, o nosso mercado já estava parado. De lá para cá até hoje, a gente teve um voo de galinha de março a junho. De março a maio. Março, abril, maio. Depois já parou de novo. Junho já parou de novo. A gente está entrando em julho com qual perspectiva? Se a gente não sentar, não parar, não pensar, não medir e não perceber oportunidade, a gente vai continuar esperando que o mercado reaja. Só que o mercado não vai reagir porque está todo mundo esperando. Então quem tem que fazer reagir somos nós, empresários. E você sabe uma coisa interessante? Você está falando com relação às perspectivas de mercado. Uhum. E todo governante tem de qualquer... Pode ser do país, pode ser do estado, pode ser do município. Sim. Pode ser um empreendedor, pode ser qualquer gestor. Ele tem uma inteligência que o acompanha quando é um bom gestor. Né? E em meados de 2013... com um grupo de sindicalistas, de caminhoneiros, sentou com, na época, o atual governo do estado de Minas Gerais. E fomos discutir com relação à diminuição do ICMS do óleo diesel para os caminhoneiros. Uhum. Porque existia uma percepção, né, relatos de caminhoneiros que eles abasteciam dentro do estado de Minas Gerais o suficiente para atravessar uma fronteira, São Paulo, Rio... E abastecer lá mais barato. E Bahia, que era
né? Porque lá era mais barato, porque o ICMS tinha uma diferença na época lá de 6%, aqui era 18%, E lá 12. lá era 12%. E ele nos externou uma situação que eu achei muito, muito interessante e que de fato aconteceu exatamente o que ele disse. Ele falou o seguinte: olha, em 2014 nós vamos entrar numa recessão, uma crise econômica. E nós só vamos conseguir sair dessa crise econômica em meados de 2017. E foi exatamente da forma que ele profetizou? Ou ele teve uma percepção iluminada? Ou de fato foi uma inteligência que seja lá de várias formas? Sim. Que ele sabia? Então, todo o nosso cenário, a gente sabe que ele é calculado, ele é mensurado. Exato. As ações, elas são pré-definidas para que nós, população, consigamos, vivemos sermos, entre aspas, reféns de um sistema. Sim. Ok? Te fazer um parênteses. A economia, ela é uma ciência social aplicada, ela não é uma ciência exata. Mas a gente tem o uso de recursos de vários modelos, sejam matemáticos, econométricos, para poder entender o que está acontecendo, medir o que está acontecendo e ver como que aquilo pode se desenvolver, né? A grande maioria dos modelos matemáticos da economia são baseados em economia perfeita, que a gente sabe que não existe. Mas a gente sabe, a gente tem inteligência suficiente para interpretar efetivamente o que acontece. Então, quando a gente pega e entende o ciclo econômico e como funciona a economia de um determinado mercado, estado, empresa, ou país, ou um município, fica muito simples de você predizer o que vai acontecer, porque é muito previsível os movimentos que vão acontecer. Justamente. Né? Então, hoje nós estamos num momento econômico que a gente já está em crise. Só que o governo não quer falar isso. Mas hoje é interessante que seja publicado. Exato. Né? Se você pegar, inclusive, alguns canais aí, você vai ver que está tudo ótimo para eles. Né? Só que falando, porque a gente está com nível de emprego muito alto, eles mudaram o cálculo do nível de emprego e desemprego, então para sempre vai ficar ótimo. Vai sempre diminuir em vez de aumentar, porque quem não está procurando emprego não quer trabalho. Ou seja, o cara que já desistiu de procurar emprego não está mais considerado como desempregado. É um absurdo, né? Mas a questão é, a gente já está numa crise econômica. Essa crise econômica tem alguns cenários que ela pode desenvolver, piores ou melhores, e tem alguns cenários de recuperação, desde que o governo queira desenvolver as ações certas para se recuperar. A questão é, por que o mercado está tão parado e agravando a crise? Porque a gente não tem segurança para que caminho que o governo quer seguir. Né? Então, assim, o presidente que falou que o pobre tinha que comer picanha com farofinha lá no domingo junto com a cerveja, ontem já falou que se ele comer pé de galinha já tá bom. Que vai taxar a carne mais nobre e taxar menos, uma taxazinha para as carnes menos nobres. Né? Que o corte do frango é diferente de acordo com cada classe social. Pelo amor de Deus. Eu não sei ainda quem que engole isso. Né? Então, o que esperar realmente ainda é um suspense. Né? Mas eu, hoje, não me posiciono mais esperando nada de governo. Nem eu. E dentro disso, eu costumo brincar, né, uma frase bem simplória, a gente, olha, não existe fórmula do sucesso. Entre aspas. Mas existe uma coisa que nos faz vencer. Que eu falo o seguinte: acorde cedo, pague suas contas e trabalhe. Não existe nada mais... mais certo do que isso. E, como se diz, nada resiste à força do trabalho. Exatamente, a força de vontade. Agora, a nossa proposta, eu como contador, você como economista, né, uma pessoa que ajuda pessoas a desenvolver projetos, processos, pessoas, que hoje nós temos ferramentas de pensar.
E dentro deste mundo do empreender, porque se for esperado do governo, nós estamos ferrados. Exatamente. Daqui a pouco muda o governo ou não. Eu acho que esse governo vai se perpetuar aí durante um bom tempo. Espero que não, mas pode acontecer. Pode acontecer. E que nós desafiamos as pessoas a que seja um microempreendedor, Sim. que pense, que estruture, procure profissionais que possam ajudar. Porque ter profissionais do lado deles é mais barato do que não ter profissionais, porque a história de trocar a roda Com o carro, com o carro andando é real, e só que tem que ser alguém muito bom para te ajudar a fazer isso. às vezes não funciona. Né? O avião, quando ele decola, dá manutenção no ar, ele pode despencar, Pode. não é verdade? Então, isso, com todo esse nosso bate-papo, a gente percebe o seguinte: nós percebemos que nós temos solução para as nossas vidas. Eu também tenho uma outra história que eu falo muito, uma cidade aqui próxima que a gente vê o quanto é difícil empreender nessa cidade, porque você não consegue licenças, você não consegue alvarás. Às vezes você vai entrar dentro de uma licitação, você não tem uns alvarás, você não consegue. Uma drogaria não consegue o seu alvará sanitário Para abrir. para poder comprar remédio controlado. E tem empresa, né, tem a indústria farmacêutica te exige isso. Uhum. Então, empreender lá se torna muito difícil. Eu fico pensando o seguinte, que às vezes a economia de uma cidade, de uma região, de um bairro, ela precisa de ser fomentada com pequenos empresários que geram emprego, que está circulando a economia. Exato. Isso é importante. Esse é o efeito multiplicador da economia. Entende? Né? Nós não precisamos de mega empresa, de empresas gigantescas para fazer que a economia se movimente. Perfeito. Mas eu acredito muito no empreendedor pequeno, que ele possa fazer a diferença Localmente. no local onde ele está, Sim. que ele vai empregar uma pessoa, 2 pessoas, daqui a pouco Vai gerar salário, e gera os empregos indiretos, fomenta a economia local, né? Outros empreendedores se motivam também. Tem uma frase que eu gosto muito do Ariano Suassuna, que ele fala o seguinte: o otimista é um chato, o pessimista não dá para aguentar, é insuportável. Eu me considero um realista esperançoso. Eu gosto muito disso. Então, o pessoal fala: Fernando, mas você sempre está animado, você está sempre vendo oportunidades, você é muito otimista. Eu falei: não sou nada otimista, eu odeio gente otimista. Otimista é muito chato. Né? É o seguinte, oportunidades sempre existem, sempre. Se a gente parar aqui para pensar em um determinado negócio específico, a gente vai ser capaz de perceber várias oportunidades. E aí vem o que você falou: acorda, define uma meta, trabalha, paga suas contas, segue em frente, que você consegue cumprir. Tem que sair da inércia. Né? Pensar fora da caixinha. Hoje, as pessoas acordam já normalmente, tá? A grande maioria acorda derrotada, vai para o trabalho sem vontade, passa o dia inteiro trabalhando pensando às 6 horas da tarde, passa a semana inteira pensando no final de semana e passa o ano inteiro pensando nas férias. Mas o pior que vai criar? Sabe o que é? Que eles ficam pensando na picanha e a picanha não chega. Não vai chegar, vai chegar um pezinho de frango no máximo. Mas a verdade é o seguinte: nós temos a oportunidade de transformar o mundo. Sim. E fazemos a nossa parte, isso pouco a pouco. Né? É empresa a empresa, caso a caso, negócio a negócio, com a nossa competência, com o nosso trabalho, a gente tem condição de transformar a realidade dos negócios. O mercado está para lá, está para cá, está para cima, está para baixo, o mercado flutua. Vai ser sempre assim. A gente não tem como controlar as ondas, mas a gente pode ensinar a surfar. Eu hoje tenho 46 anos, que eu vejo essa instabilidade. E não é por isso que nós vamos parar. E eu acredito muito que a minha missão, com as outras pessoas, com quem quiser empreender, é entender que existe forma. Não existe uma fórmula mágica, mas existem formatos que nós podemos ajudar as pessoas a se transformar.
Exatamente. Existe técnica, né? Tem muita técnica boa, tem muita gente boa que domina muito conhecimento e esses profissionais podem ajudar as empresas. E as empresas têm que parar de achar, né, que ter e contratar alguém que faça algo diferente do que aquilo que é a cultura é perigoso. Não é. Isso é para poder modernizar a empresa, é para colocar a empresa no mesmo patamar que esse mercado novo está. Maravilha, Fernando. Quero te agradecer a sua presença. Eu é que agradeço. E deixar um recado que hoje nós estivemos aqui com Fernando Castilho. Hoje nós estivemos aqui com Fernando Castilho, da Estor, e é uma empresa que tem se posicionado de forma diferente no mercado, e eu quero te convidar a nos seguir para assistir mais conteúdos como esse e agradecer mais uma vez ao Fernando por este momento e dizer que nós estamos sempre abertos aqui para que você volte para o novo bate-papo, para que nós possamos gerar mais conteúdos como esse. Maravilha, eu que agradeço a oportunidade, foi ótimo o bate-papo, temos muitas outras coisas para a gente conversar, parabéns pela iniciativa, e vou terminar aqui deixando uma frase que é do Alvin Toffler, que é uma frase que eu gosto muito. Ou você tem uma estratégia própria, ou então você é parte da estratégia de alguém. Então pense sempre que se você não correr atrás daquilo que você quer, você vai estar correndo atrás de que algum outro quer. Obrigado. Grande abraço. Prazer.